é a primeira vez que está vendo esse estudo do Livro dos Médiuns, nós estamos estudando a coleção Filosofia da Mediunidade pelo espírito Miramês e o médium João Nunes Maia. Então, nós estamos no volume 1, essa coleção ela possui 8 volumes, para quem ainda não conhece, e a nossa dinâmica do estudo, né, como eu já havia explicado para vocês no nosso estudo anterior, aqui Miramês vai analisando, né, alguns pontos, ele vai trazendo comentários sobre pontos do Livro dos Médiuns. Então, a minha indicação para vocês é o seguinte, vocês lerem esses pontos antes da live. Se quiser grifar, se quiser puxar alguma chave, escrever alguma observação para comentar aqui na live, fiquem à vontade. A minha ideia não é ler o texto do Livro dos Médiuns, né, partindo da ideia de que a gente leu antes. Então eu vou focar diretamente no comentário que Miramês fez sobre esses itens. E aí eu acho que facilita para vocês, porque a maioria de vocês já tem o Livro dos Médiuns, né, em mãos, e aí vocês conseguem fazer essa leitura. E aí a live é aquele espaço onde a gente vai compartilhar os comentários de Miramês e também, claro, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos e as nossas perguntas. Combinado? Então, o item 2 aí, que é o que nós vamos tratar hoje, nós vamos conversar sobre o item 2, 3 e 4. Então são itens grandes, o 2 ele é maior, ele tem quase 2 páginas, o 3 também quase 1 página. Então, para quem tem um livro em mãos aí, se ainda não leu, pode ler depois da live, não tem problema. E aí então nós vamos focar no texto de Miramês. Como não são todos que tem, eu acho que é mais útil assim. E aí vocês vão complementando, quem tiver com o Livro dos Médiuns aí agora, se quiser abrir e acompanhar também, fiquem à vontade, porque Miramês vai comentando realmente o que está no Livro dos Médiuns, então ajuda a gente a aprofundar o conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Se por acaso quem tiver o livro aí, né, Filosofia da Mediunidade, vamos abrir lá no capítulo 2, que é na página 19, e aí então, Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, item 2. Que é o que nós vamos entrar agora. Pessoal, o título do capítulo que Miramês coloca aqui para nós se chama Mediunismo. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho rapidamente do que seria o mediunismo, qual o significado que a gente pode entender, né? Principalmente durante a leitura, os estudos. Esse termo vai aparecer em algumas obras aí de Emmanuel, principalmente, e também em outras obras, claro. Então vai ajudar a gente a entender do que ele está falando quando a gente pensa em mediunismo e quando a gente pensa em mediunidade. Então eu preparei uma introdução aqui bem rápida para ajudar a gente a entender qual é essa diferença. E como Kardec está começando aqui desde o começo mesmo, né, ele está analisando, existem espíritos? Então, nesse item 1, que nós já estudamos na live passada, ele traz, então, os questionamentos, né? O que seria esse princípio inteligente? Realmente se trata do espírito? Então, ele vai ajudando a gente a quebrar todas aquelas barreiras que nós temos ainda de conhecimento, de entendimento, de percepção, né? E, claro, é o resultado dos estudos que ele fez aí ao longo da sua vida, né? No item 2, ele vai continuar essa reflexão para ajudar a gente a compreender que realmente existem os espíritos. O que são os espíritos, né? Então a gente vai tendo essa oportunidade aí de ir junto com ele, guiando aí todos os passos onde ele vai trazendo essas análises, ele vai mostrando para a gente de forma didática. Só para vocês terem uma ideia, o item 2 ele começa assim: desde que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de natureza diferente do corpo, pois, uma vez separada, não possui mais as propriedades dele, e 2, que goza da consciência de si mesma, uma vez que a alegria ou a tristeza são atribuídas a ela. De outra forma, seria um ser inerte, e tanto faria para nós tê-la ou não.
Isto posto, a alma vai a algum lugar. Então aqui ele vai aí aprofundando esse raciocínio cada vez mais. E o item 2 ele é bem extenso, então ele vai tentando mostrar para a gente mesmo, com base no que ele viu, no que ele estudou, no que ele realmente percebeu, para ajudar a gente a entender e tirar aquela incredulidade, né, que muitos ainda possuem, de não entenderem, de não acreditarem na existência do espírito, ou simplesmente não achar que procede, ou que seja algo fantasioso. Então aqui esse texto ele é muito rico nesse sentido, para ajudar a gente a compreender de uma forma racional. Não é uma coisa fantasiosa, não é algo que fica cheio de mistérios. Kardec aqui no texto ele é muito claro, né? Ele é bem didático, ele vai apontando, ele vai mostrando. Se a gente pensa isso, então necessariamente a gente teria que acreditar nesse outro ponto, e ele vai trazendo, ele vai amarrando muito bem essas informações. Mas entrando então no texto de Miramês, ele vai intitular o capítulo 2 de mediunismo. O que é o mediunismo? Você já deve ter visto falar, ou então lido em algum texto, né, em alguma parte aí, principalmente dos livros de estudo, os livros complementares, onde é utilizado esse termo mediunismo. Então olha só, a gente vai entender aqui, como nós estamos estudando a mediunidade, o livro dos médiuns, né? Então, o mediunismo aqui, para a gente poder diferenciar o termo mediunismo de mediunidade, ele vai trazer para nós o entendimento seguinte. Ele designa as formas, as manifestações primitivas da mediunidade. O que é isso, pessoal? Manifestações primitivas da mediunidade. Então quer dizer, a mediunidade ela sempre existiu entre os homens, certo? Isso é algo que a gente, vez ou outra, a gente vai percebendo aí no texto da codificação espírita. Então a mediunidade acompanha aí todos os estágios evolutivos do homem, né? Ele acompanha desde lá do início, desde lá de trás. Então o termo mediunismo a gente pode trazer ele no sentido dessa mediunidade mais primitiva, né? Ele vai se elevar no plano da mediunidade, que é algo que a doutrina espírita vai trazer para nós com maior entendimento, com maior força, com maior clareza, baseado nos estudos, nos experimentos, na observação, né? E na própria concepção da codificação espírita, né? Então, olha só, a observação que eu queria deixar aqui bem pontuada para ajudar a gente nas futuras compreensões é o seguinte: a mediunidade, então, é o mediunismo desenvolvido. Olha só, mediunismo desenvolvido. Aquela mediunidade primitiva lá de trás, ela não tinha consciência, né, de que realmente, como nós temos hoje, né, essa percepção que nós temos hoje, que ainda é incompleta, ela vai acompanhando aí a nossa evolução passo a passo. Mas lá no início, antes, né, bem antes, era muito primitivo, não se tinha capacidade ainda de entendê-la como fenômeno, um fenômeno mediúnico. Então o termo mediunismo é usado também nesse sentido. Então a mediunidade é o mediunismo desenvolvido, racionalizado, submetido à reflexão e ao entendimento. Então olha só, de uma mediunidade lá de trás, primitiva, ela passou por várias etapas, né? Até que chegue então o momento da codificação espírita, que é um grande divisor de águas para nós. Por quê? Por que a codificação espírita ela é tão importante para a humanidade? Principalmente para que nós pudéssemos compreender, ou pelo menos iniciar ali, naquele momento, o significado da mediunidade. É possível a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico? Como isso acontece? Quem são as pessoas que se dedicam a isso? Quais são as pessoas que estão aptas a essa atividade, a esse trabalho? Como isso se relaciona com a moral do Cristo? Jesus realmente, né, nos apontou aí durante a sua passagem pelo nosso planeta várias formas de realmente de se entender a mediunidade. Muitos dos textos evangélicos talvez não dê esse enfoque.
E muitos até escondem o termo mediunidade, eles não entram muito, né? Dependendo da doutrina ou da religião. Mas se a gente pegar as passagens de Jesus, nós não vamos encontrar ali muitos pontos onde a gente identifica a mediunidade como essa ferramenta realmente possível e que existe. Jesus veio, né, como um médium, um maior médium de Deus, veio e mostrou para nós ser possível. Então é um ponto importante para a gente pensar, para a gente analisar. Claro que naquela época de Jesus, né, ainda se as pessoas ali que estavam próximas, que aquele momento ali de entendimento da humanidade ainda era muito arcaico, ainda era muito aquém do que nós temos hoje. Então vamos sempre lembrar, né, essa imagem de Jesus, o que ele fez aqui, o que ele deixou de ensinamento, todas as passagens que nós conhecemos, ou até mesmo que os próprios espíritos nos relatam, já é então todo esse processo da mediunidade acontecendo e Jesus nos mostrando que ela existe, que ela é possível. E qual é o caminho para a gente seguir? Qual é a diretriz que vai nos ajudar, vai nos auxiliar realmente a viver essa ferramenta em nós de uma forma segura? O livro dos médiuns e toda a codificação espírita nos ajuda, nos auxilia nesse ponto. Então, voltando aqui àquele termo que eu estava... aquele termo importante para a gente gravar. Quem quiser anotar aí, fiquem à vontade, também eu acho importante. A mediunidade é o mediunismo, então, desenvolvido, raciocinado, submetido à razão e ao entendimento, tornando-se instrumento de progresso humano. Olha que importante, tornando-se instrumento de progresso humano. Olha a diferença. Enquanto o mediunismo, né, não tem consciência desse todo, do que é possível, do que realmente é algo que se deve seguir, que se deve então direcionar, depositar a energia, contribuir, a mediunidade então, quando trazida pela codificação espírita, quando estudada, sistematizada, entendida de uma forma mais ampla, realmente ela ganha esse status então de instrumento do progresso humano. Por quê? Porque realmente ela vai ser direcionada. Ela vai ter um ponto ali, uma base para ela se orientar, para ela ser buscada e para ela ser entendida. Então olha a diferença, né? Então, mediunismo diferente de mediunidade, certo? Então olha só, a diferença está na conscientização. Então, enquanto lá no mediunismo nós não temos consciência, nós recebemos comunicações do mundo espiritual, mas a gente não sabe bem o que é, como que acontece. Já na mediunidade a gente vai ter uma conscientização. Então, e também, claro, uma espécie de ética, uma espécie de procedimento, então, que nós utilizamos para estabelecer as relações com o mundo espiritual. Então, olha olha a diferença para a gente pensar, para a gente analisar, né? E aí, pessoal, um ponto importante também para a gente frisar é, claro, o que eu já estou trazendo aqui na nossa reflexão com relação ao Espiritismo. A doutrina espírita, então, através dos estudos, das pesquisas, né, ela integrou a mediunidade à sua estrutura, concedendo-lhe os direitos e valores que lhe são inerentes. Olha só, valores que são inerentes. Quer dizer, a doutrina nos ajuda a entender a mediunidade, nos ajuda a entender quais os valores, o valor do amor, da caridade, do auxílio ao próximo. Qual é a finalidade da mediunidade, pessoal? Não é essa? Não é a caridade em primeiro lugar? Não é o amor, não é o bem? Não é a busca constante de um bem coletivo que a gente tanto almeja, que a humanidade tanto almeja? Né? Então, o Espiritismo concede então esses valores que são inerentes, né? Nos ajuda a enxergar esses valores que são inerentes à mediunidade. Reconhece também, né, a sua importância fundamental para a vida humana na Terra e o seu desenvolvimento no futuro, no mundo espiritual. Então, olha só, ela é importante na Terra
né, para a vida humana. Olha só, a nossa vida humana realmente quando a gente abre a nossa percepção, quando a gente faz as leituras, né, pessoal? Quando a gente vai estudando, a gente vai realmente ampliando a nossa percepção, a gente vê que realmente o quanto a mediunidade ela contribui para a vida humana. Ela realmente traz benefícios assim inomináveis, né? A gente nem consegue definir. E também, né, claro, para o desenvolvimento futuro no mundo espiritual, quer dizer, né? Isso vai refletir na frente, isso vai refletir no nosso futuro. Quando a gente estiver lá no mundo espiritual, por exemplo, será que nós não vamos também tentar entender o que é a mediunidade? Será que nós não vamos tentar nos comunicar com os nossos familiares? E aí? Nós não vamos ter a oportunidade de fazer isso de uma forma segura, de uma forma realmente embasada, que vai trazer benefícios tanto para a gente que estiver de lá, quanto para quem estiver de cá, do lado da matéria. Não é interessante a gente pensar essas coisas? Então, olha só com o título aqui eu já viajei assim, buscando esse entendimento, essa diferenciação, o quanto realmente é importante a gente entender essa diferença, porque quando aparecer nos estudos, nos textos, vai ajudar a gente a entender. Então, quando fala-se de mediunismo, não é o mesmo que mediunidade. E também, esse estudo de hoje ele é muito importante nesse sentido. Por que, então, a doutrina espírita é tão importante nesse entendimento da mediunidade? Como ela contribui para nós? Eu acho que esse é o tema principal da live de hoje. Essa tentativa da gente compreender a importância da doutrina dos espíritos, como realmente a codificação foi um divisor para a humanidade nesse sentido. Então, até então, né, acontecia muitas coisas, via-se muitas coisas, mas nada que direcionasse, que estudasse, pesquisasse a fundo, né, trouxesse conceitos e deixasse uma base tão sólida, tão importante, que nós não devemos nos descuidar, que é a codificação. Não é mesmo? Então, avançando aí para o texto, vamos entrar já no texto direto. Olha só o que Miramês vai dizer para nós, então. Se tudo evolui, se tudo cresce no decorrer do tempo, o que dizer da mediunidade, dom excelente que verte do centro da alma como apanágio, né, como característica do espírito em se mostrando de onde veio e certamente para onde vai? Então é uma pergunta aqui. Se tudo evolui, se tudo cresce no decorrer do tempo, o que dizer da mediunidade? Então, a mediunidade também, nesse tempo todo, pessoal, vai acompanhando a nossa evolução, nosso crescimento, né? A evolução humana no planeta, neste planeta que a gente está ligado, né? Vamos pensar nesse exemplo que é o nosso mesmo, né? A gente poder compreender essa evolução também nossa e também do entendimento do que seria a mediunidade, do que é a mediunidade. E aí, continuando aqui, deve o espírito lutar neste mundo e em outros para seu aprimoramento espiritual, deixando com essas lutas traços de sua inteligência e de seu amor, ajudando a matéria a crescer em busca de outras modalidades espirituais. O espírito é e sempre foi o médium da força de Deus para o embelezamento de todas as coisas. Alguns pseudo-sábios perguntam onde ficam os espíritos depois da morte, estribando-se no que dizem outras religiões que enumeram infernos, céus e outras localidades intermediárias. No entanto, o tempo traz a maturidade aos seres humanos, de modo que eles possam receber uma verdade mais acentuada. Então, olha aqui, pessoal, a importância da maturidade nossa, a maturidade humana, para que a gente possa, então, compreender realmente essa verdade mais acentuada, dizendo que a vida existe em inúmeras dimensões, facultando a alma viver no que seu crescimento pede por direito. Nesse item 2, pessoal, quem já leu ou então vai ler ainda, há também essa menção ao céu, ao inferno, o que seria céu, o que seria inferno, o que é em cima, o que é embaixo,
Então é um item aí interessante de ler, porque Kardec vai trazendo esses elementos para a gente pensar. E aí Miramês também, claro, vai comentar sobre isso. Olha o que ele fala. O céu e o inferno, pelos processos de entendimento, se localizam na consciência. Se vives no inferno, certamente que, por lei da própria harmonia, o ambiente que o rodeia se retorna como um ambiente íntimo, e as almas afins se reúnem aí por sintonia de vida. Eis aí o que falamos sempre, que o semeador colhe o que planta. Os infortúnios não erram o endereço dos que provocam infortúnios. Olha só que frase importante pra gente, né? Os infortúnios não erram o endereço dos que provocam infortúnios. Pra gente pensar, né? Essa é uma lei que vibra em todo o universo. A felicidade não pode ser comprada, nem vendida. Ela é conquistada pelos esforços no bem imortal e a caridade em plena execução. Olha só, pessoal, esse termo, caridade em plena execução. Será que nós conseguimos viver a caridade nessa plena execução que ele está falando aqui? Ainda não, né? Nós ainda temos dificuldades, nós ainda temos resistências muito grandes. Mesmo a gente buscando entendimento, buscando conhecimento, nós ainda trazemos resistências, né? Dentro de nós, marcas ainda, né? Mas que, claro, a gente sabe que nós vamos aí progredindo, nós vamos aos poucos superando, avançando. E aí ele continua aqui. Os espíritos já conhecem outras revelações, afirmando a existência de colônias, de sítios, de cidades e outras formas de comunidade onde as almas vivem. O ambiente nessas localidades é de acordo com a estatura espiritual da comunidade. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui nesse ponto? Olha o tanto que é interessante. Me veio isso, né, na hora que eu estava fazendo o estudo aqui, previamente. Os espíritos já conhecem outras revelações, quer dizer, né, essas revelações elas vão vindo aí aos poucos. Elas vão vindo conforme nós temos condições de entender, de absorver, pelo menos minimamente, né? Afirmando a existência de colônias, de sítios, de cidades e outras formas de comunidade onde as almas vivem. E aí a gente se lembra das obras psicografadas, né? Que relatam aí, principalmente a obra de André Luiz, né? Nosso Lar, a gente lembra, né? Quando foi lançado lá na década de 40, o quanto realmente impactou as pessoas e impacta até hoje, né? Quem não conhece o Espiritismo, quem não conhece nada do mundo espiritual, quando lê o Nosso Lar, ou mesmo se não lê, mas assiste o filme, é muito marcante, né? Porque dá pra gente uma dimensão, traz uma revelação. Talvez algumas pessoas nunca tenham pensado, né, em tudo aquilo que André Luiz passa após o seu desencarne, né? Então, é uma forma então de isso sendo trazido aos poucos para nós, essas informações. As cidades estavam lá na codificação espírita. Eu já escutei de duas pessoas, muitos anos atrás, questionando essa informação das cidades espirituais, das colônias espirituais. Porque isso não estava tão claramente colocado na codificação espírita, pessoal. Então, assim, só uma observação, né? E aí, o que eu recomendei a essa pessoa é que o ensino ele não é estático, né? Como ele bem coloca aqui, os espíritos já conhecem outras revelações e isso vai sendo trazido aos poucos. Olha o que foi, pessoal, o mediunato de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Dona Ivone do Amaral Pereira, de tantos médiuns aí importantes que trouxeram, que contribuíram tanto para o nosso entendimento do mundo espiritual. Então a gente tem que pensar, lembrar também, né, que isso vai sendo permitido também. Deus está acompanhando isso, a espiritualidade está acompanhando. Então cada passo que a humanidade vai dando, vai avançando, mais informações vão sendo trazidas, vão tendo possibilidade de chegar até nós, né, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e a nossa percepção.
Continuando aqui, falando em mediunismo, ele existe em todos os planos da vida. Porque mediunidade é canal por onde passa o que se deseja falar a outrem, habitante das comunidades materiais ou espirituais. Pode-se ser médium das trevas ou luz, dependendo do modo pelo qual se vive. Para ser medianeiro de... Olha, deixa eu voltar um pouquinho aqui nessa frase. Quando ele diz aqui, pode-se ser médium das trevas ou da luz, dependendo do modo pelo qual se vive. E aí, pessoal? Todos nós somos médiums, independentemente, né, se a gente desenvolve a mediunidade, se a gente estuda, se a gente busca, todos nós sabemos algum grau de mediunidade. Todos nós. E aí? Nós podemos ser médium das trevas ou da luz? Depende do modo pelo qual nós vivemos. Como é a nossa vida? Quais são as nossas aspirações? Como é o nosso comportamento com as pessoas? Qual é o nosso comportamento com a gente mesmo? Qual é o nosso comportamento dentro da nossa família, do nosso meio social? E aí? Eu acho que isso ajuda a gente a compreender qual é o médium, né? Qual o tipo de médium que nós somos. Médium das trevas ou médium da luz. E aí vai de cada um aí pensar e refletir um pouquinho sobre isso. E aí ele continua aqui. Para ser medianeiro de espíritos elevados, necessário se faz que se viva bem com a consciência, na afinidade com a vida de Jesus. Certamente que não existe médium perfeito, para receber somente os espíritos perfeitos, mas, neste caso, aparece a misericórdia pelo esforço que se faz para se aperfeiçoar constantemente. Então, olha a importância do constante aperfeiçoamento. Vocês acham que o nosso conhecimento humano ele é estático? Chegou a codificação e paramos aqui. Não, ele vai vindo. Tudo que vem depois vai complementando lá a base, vai dando mais subsídio para a gente entender a base. Então ele vai fazer também essa ressalva, não existe médium perfeito, né? Mas a misericórdia de Deus, pelo nosso esforço, vai sempre vibrar, vai sempre falar a nosso favor, no sentido de quando nós buscamos esse aperfeiçoamento constante. Então cabe a nós muito essa responsabilidade, claro, né? O César colocou para nós aqui, ótima reflexão, Edu, vários textos da codificação encontramos a advertência, a revelação divina é gradativa. É isso mesmo, César. Obrigado pelo termo. É esse termo mesmo, gradativo. Quer dizer, lá no século XIX, pessoal, quando foi possível então acontecer a codificação, Kardec já estava encarnado e então realmente cumpriu a sua missão, que já estava prevista. Houve ali, então, claro que teve muita recusa, teve muita resistência, até hoje ainda tem, né? Se a gente parar e analisar, ainda tem muita gente que tem muita resistência, mas naquela época, toda ideia nova gera aquela resistência, aquela dificuldade. E aí a humanidade foi seguindo, foi avançando, e outras revelações, outras informações foram chegando. Se a gente pensar que naquela época da codificação espírita, pessoal, século XIX, Bezerra de Menezes estava encarnado no Brasil e deixando tantas histórias aí emocionantes, tantas histórias importantes, deixando um trabalho magnífico no campo da escrita, dos livros, das reflexões, não só como médico, mas também como literato, né, de escrever os livros e pesquisar e estudar a fundo os temas que ele estudou em vida. Então, olha só, a gente vê que é um movimento aí que não está totalmente concentrado na codificação, ele está acontecendo aí em todo o planeta. Há espíritos encarnados aí em vários países, em vários lugares, com missões muito importantes. Então, essas missões a gente percebe que, claro, a gente vai entendê-las melhor quando a gente lembra da mediunidade, quando a gente lembra que esses espíritos já vieram em missão, né, com muito embasamento,
muito embasamento espiritual, né, com uma um grande acompanhamento espiritual para que eles desenvolvessem essa missão. Então é um caso também para a gente pensar, para a gente analisar, né? E aí, seguindo aqui, ele continua aqui: luta e não pares de lutar, visando a tua melhora, corrigindo sempre o que existe para corrigir. Olha só, né? Olha aqui, essa constância da reforma, da renovação moral, da reforma íntima. Faze de vez em quando em ti mesmo a cirurgia moral. Por amor a ti, porque se cresceres nas linhas do amor, esse amor aumentará em teus caminhos pelas bênçãos do Criador. E aí ele vai seguindo aí. A mediunidade com Jesus é uma crestomatia, que significa coletânea, significa antologia. Então, a mediunidade com Jesus é uma coletânea de valores que verte do coração. Olha o quanto isso é simples, mas é muito profundo. A mediunidade com Jesus é uma coletânea de valores que verte do coração, quer dizer, parte do nosso coração, parte do nosso íntimo, da nossa emoção. Ela, desta forma, é a fraternidade universal que, por onde passa, serve de instrumento para a luz de Deus na intimidade de todos os seres. Tudo cresce nas asas do progresso, que é lei universal de Deus. Não deves esmorecer ao contemplar espíritos elevados, mesmo envolvidos na carne. Eles tiveram esforços constantes e milênios sem conta de aprimoramento, mas algum dia terás igualmente essas oportunidades de crescimento. Quanto mais provas, mais dores, mais problemas nos teus caminhos, mais oportunidades terás de elevar-te, porque é nesse clima de despertamento espiritual que o despertamento espiritual aparece, dando-te ensejo de compreenderes as leis naturais do Criador e de vivê-las. Então, olha só, né? Às vezes a gente acha que a gente está aqui, é só pra gente aproveitar, é só festa, é só curtição o tempo todo, é só, né? Pessoal, é muito profundo, né? A experiência reencarnatória. Se a gente parar e olhar assim, pensar e analisar, é uma página da nossa existência eterna, né? É uma página. Mas se a gente pensar o quanto essa página ela é importante, o quanto nós podemos tirar proveito dela, o quanto nós podemos aprender, o quanto nós podemos retificar dos erros do passado, o quanto a gente pode avançar. E às vezes a gente se deixa, né? Se deixa bater, se deixa levar pelo materialismo, muitas vezes, egoísmo. E aí isso vai atrapalhando, isso vai atrasando para que a gente possa virar essa página e dar sequência à nossa caminhada evolutiva. Então esse ponto aqui, ele vai alertando a gente, né? Quanto mais provas, quanto mais dores, quanto mais problemas em teus caminhos, mais oportunidades terás de elevar-te, porque é nesse clima que o despertamento espiritual aparece. Vamos falar a verdade, a gente desperta quando está tudo bem, quando a gente não tem nenhum problema, quando a gente não tem nenhuma questão, é bem mais difícil, né? Então, às vezes, surgem situações que às vezes até já estavam previstas para nós, mas, pessoal, sempre é para que a gente possa, então, como ele coloca aqui, né? Oportunidade de elevação. É oportunidade de elevação, pessoal. Não é para nos destruir, não é para nos acabar, não é isso. A gente não deve olhar por esse lado, né? Porque se a gente olhar por esse lado, a gente vai desistir. A gente não vai querer lutar. E é só todas essas tribulações aqui que ele diz, né? Provas, dores, problemas, é que a gente vai realmente parar, prestar atenção na vida que a gente, né?
que a gente está caminhando, se é isso mesmo, se a gente deve recalcular nossa rota, se a gente deve prestar atenção em quem está próximo da gente. Às vezes a gente não presta atenção. Então são vários pontos aí para a gente pensar, para a gente colocar isso na balança e analisar. Agora, outro ponto também importante é a gente não se esquecer de que durante essas situações, essas provações, esses problemas, essas dores, nós não devemos nos esquecer nunca de que a espiritualidade está com a gente. Nós temos o nosso anjo protetor, nosso mentor, como a gente queira chamar, nosso amigo espiritual que está com a gente. Quantos e quantos estão lá no plano espiritual, amigos, familiares nossos, às vezes a gente nem tem consciência de lembrar, mas que estão lá aguardando a gente quando a gente retornar com uma boa notícia, quando a gente retornar vitoriosos de mais uma experiência terrena. A nossa amiga Maísa colocou aqui, tão difícil esses tempos de pandemia, né? Pois é, nós estamos tendo que todos os dias, pessoal, todas as pessoas que estão partindo, aquelas pessoas tão próximas da gente. Eu passei por essa experiência no começo desse mês e foi realmente muito marcante para mim. Então, quantas e quantas famílias estão neste momento sentindo a dor da partida, do luto? Quantas famílias vão se reorganizar, vão tentar de alguma forma, né? Esse processo aqui que ele está dizendo para nós. Vão tentar achar, encontrar alguma oportunidade de seguir adiante, de retomar, de avançar. A Gemolina, nossa amiga, colocou aqui, imagina o despertar com tantas perdas da pandemia. Eu acho que, claro que não são todos, né? Alguns estão alheios a isso tudo que está acontecendo, isso é uma pena. Mas eu quero acreditar que a grande maioria está repensando muita coisa da vida, se é isso mesmo, se a gente deve levar uma vida no automático, se a gente deve realmente continuar buscando o que a gente busca, se realmente faz sentido a gente dedicar energia àquilo que a gente já vinha dedicando há tanto tempo. Então é uma oportunidade de recalcular as rotas, né? Então que a gente possa aproveitar esse momento para isso. Não é fácil, a gente sabe, mas nós ainda estamos aqui. Então se nós ainda estamos aqui, nós ainda podemos então mudar, nós podemos melhorar, nós podemos renovar, né? Nossa amiga Márcia comentou aqui que perdeu a mãezinha dela. Nossos sentimentos, viu, Márcia, pela sua perda. Mas a gente pede, né, claro, durante as preces, para que esses que estão partindo recebam, né, o auxílio, sejam recebidos, sejam cuidados no plano espiritual. E é isso que a gente deve vibrar aqui para ajudá-los, todos eles que partiram. Elisângela também, né, está relatando aí mais uma perda. Então, são momentos que a gente para, né, e pensa, fala, nossa, mas peraí, né? É uma coisa que mexe muito com a gente. Então, vamos nos lembrar da prece, que é o mais importante, e, claro, tentar buscar uma nova oportunidade de retomar, de avançar, confiante sempre nesse amor que nos liga aos que partiram, né? Esse amor, ele é indestrutível. Eu acho que o mais bonito da doutrina espírita é a gente saber disso. É a gente saber que os nossos entes partiram, nós vamos partir, mas nós vamos seguir a nossa caminhada evolutiva. Nós não vamos deixar de existir. Eles passaram por uma nova etapa. Nós ainda estamos aqui, nós podemos muito ajudá-los. Nós podemos muito. Se a gente soubesse o quanto nós aqui na matéria podemos ajudá-los, a gente realmente administraria um pouquinho melhor, né? Claro que a dor da perda ela é muito forte, é uma dor que dói até no físico, né? Mas a gente vai buscando nutrir esse pensamento e entendendo melhor tudo isso, né? Para que a gente possa ajudá-los também aos que estão partindo, que eles possam receber as nossas vibrações de amor, de afeto, de carinho, de eles perceberem que nós sabemos que eles existem,
que eles partiram, mas que eles existem e que nosso amor ainda existe. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente reflita, né? Todos esses acontecimentos aí dos últimos tempos, tão difíceis, mas reafirma a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança do amanhã. O amanhã aqui, no plano espiritual, onde ele estiver, onde nós estivermos, mas o amanhã existe. Então isso é muito bonito. Nós precisamos nos lembrar, pessoal, principalmente nos momentos dos desencarnes, né? Do momento que a gente perde aquela pessoa, perde entre aspas, né? Aquela pessoa parte. A gente sente falta, a gente sente a dor, mas a gente precisa buscar em nós essa fé que a gente acredita, essa crença, que realmente alimenta a nossa vida, né? Alimenta tanto a nossa caminhada. A Gemolina temos tantos projetos que auxiliam neste momento aos profissionais que atendem realmente na caridade, gratuito, né? Temos a Raquel Trevisi e estamos para servir. Que bom, é isso aí mesmo. O César colocou para nós aprendizado, o momento atual é de grande aprendizado, a dor é grande, porém lembremos que Chico Xavier e eu não entendi a palavra aqui, mensagem de espíritos que partiram, né? Então, pessoal, como é importante a gente saber, né, que a gente realmente vislumbra um horizonte à frente, né? Então isso é muito importante. Vamos avançar então para o capítulo 3. O capítulo 3, pessoal, ainda vai... Vocês me desculpem, mas eu preciso avançar, porque senão a gente não vai conseguir fazer o 3 e o 4 hoje ainda, tá bom? Qualquer coisa a gente volta no final, se tiver uns minutinhos ainda. Lá no capítulo 3, que ele vai chamar de Morada dos Espíritos, que ele vai comentar aqui, né, ainda no item 2, para quem está acompanhando. Então ele vai comentar também sobre essa parte, o espaço universal, onde está a Terra, onde estão os planetas, essas moradas, né? Ele vai fazer algum comentário aqui no item 2 e Miramês vai, então, trazer para a gente uma reflexão sobre essa parte. Olha só o que ele vai dizer para nós. O capítulo se chama Morada dos Espíritos. Ele diz o seguinte: Jesus disse que no universo há muitas moradas e não especificou que essas moradas seriam somente para os homens. Elas são não só para os homens, mas como para os espíritos. Essas moradas se encontram em diversas dimensões, cada uma delas servindo para espíritos na faixa que lhes compete estagiar. Olha o quanto é importante isso, né, a gente lembrar. Cada uma delas servindo para espíritos na faixa que lhes compete estagiar. Né? Que a gente não deve se esquecer disso. Por quê, pessoal? Para a gente não achar que um espírito muito, na nossa concepção, né? Um espírito muito primitivo está aqui na Terra, ou então um espírito muito elevado. Então, a gente precisa considerar aí realmente esse entendimento para a gente poder compreender melhor. Busquemos em João, no capítulo 14, versículo 2, essa confirmação, que se estabelece desta forma, e aí ele vai citar o trecho bíblico. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí Miramês segue com a reflexão. Muitos humanos ficam a pensar onde moram os espíritos, e a codificação nos revela que as almas moram no espaço. Para melhor compreender, todos os seres humanos moram no espaço, só que, estando alguns revestidos da forma, se encontram apoiados na forma terra, enquanto os espíritos fora da matéria vivem em mundo onde há afinidade com seu corpo espiritual. Nesses mundos espirituais são criadas habitações fluídicas de variadas formas que servem de abrigos para eles. Então, mais uma vez, a gente lembra das obras psicografadas, principalmente a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz.
que vai dar para a gente a imagem exata disso que ele está dizendo aqui. Assim, os espíritos habitam em muitos planos de vida, de acordo com o seu grau de despertamento espiritual. O que vem revelar aos encarnados essas habitações são os processos variados da mediunidade, por onde falam os espíritos do Senhor. Então, olha a importância aqui desses processos mediúnicos para trazer até nós informações, esclarecimentos importantes da vida no mundo espiritual, né? Seguindo aqui, as comunicações continuam, a revelação de acordo com a maturidade dos espíritos. Antes, isso era mais difícil, no entanto, hoje torna-se mais fácil depois do advento da doutrina dos espíritos. Quer dizer, pessoal, olha aí mais uma vez a importância da base, a importância da codificação, a importância da gente ter o livro, né, realmente em mão sempre, o livro dos médiuns aqui com a gente, o livro dos espíritos, o Evangelho, o céu e o inferno, a Gênese. Então é muito importante a base. Ele fala, antes isso era mais difícil, no entanto hoje torna-se mais fácil depois do advento do Espiritismo, quer dizer, do advento da codificação, de todo esse arsenal de conhecimento que a humanidade recebeu através da codificação de Allan Kardec, né? O tempo mostra a sequência das revelações que existe no mundo dos espíritos, dizendo que a Terra é uma pálida cópia do mundo espiritual. Todas as formas, deve saber, são acúmulos de fluidos, e todos os fluidos são matéria dispersa que se expressa pela vontade do soberano. A ciência da Terra continua a pesquisar as entranhas da matéria. Nós já falamos disso quando a gente foi falar sobre a matéria, né? Sobre o materialismo. Então, esse ponto aí nós já abordamos aqui algumas vezes. A ciência da Terra continua a pesquisar as entranhas da matéria. A gente sabe aí que há inúmeras pesquisas em vários campos, em vários pontos do conhecimento com relação ao mundo espiritual, né? E também a origem da matéria. Mas essa se encontra distante da ciência primitiva, de onde nascem todas as coisas, e a qual somente o Criador é capaz de fazer. Ela é indestrutível. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus, e as moradas são inúmeras em todos os planos. Não vai levar muito tempo e a própria ciência, os cientistas verdadeiros, deverão encontrar o espírito nas suas caminhadas que o progresso determina. Esses cientistas são o instrumento dos espíritos elevados, encarregados das revelações do que existe na casa do Pai, sendo que essas revelações obedecem à relatividade, porque os seres humanos somente recebem o que podem suportar na sua engenhosa vida psíquica. Então, pessoal, não vai haver violência, né? No sentido de que todo o véu será tirado de uma vez só. Então, de acordo com o que nós podemos suportar, o que nós podemos entender, compreender, minimamente pelo menos, né? E isso vai sendo aos poucos trazido para nós. Então é importante a gente entender essa gradação aí, né? Esse processo que vai acontecendo aí ao longo de toda a história humana no planeta, né? E aí, dando sequência aqui, ele vai dizer para nós um outro ponto interessante. Queremos falar com muita alegria a todos que já se encontram na Terra encarnados, muitos benfeitores espirituais encarregados de variadas tarefas para impulsionar o progresso junto aos homens em todas as religiões, filosofias e ciências de todas as gamas, e acentuadamente como políticos em todo o mundo. Olha só, às vezes é algo que a gente despreza até um pouco, né? Devido a tantas situações aí que a gente passa no mundo inteiro, e aí a gente vê essa informação aqui, né? Acentuadamente como políticos em todo o mundo. Então há espíritos encarnados, pessoal, em todas as áreas com a missão
de realmente acelerar o progresso, nos auxiliar nesse progresso. A gente sabe aí, né, nós já tivemos algumas revelações nesse sentido, de que realmente muitos já estão encarnados e muitos estão encarnando para que no futuro breve aí também possam dar a sua contribuição para o progresso, não só da humanidade, mas também do nosso planeta. E claro, a gente tem que se lembrar do campo político, né, que é um campo realmente que existe essa grande necessidade de espíritos comprometidos com o bem comum, para que possam realmente espalhar o bem por todo o planeta, né? Não é uma coisa isolada, só um país, só uma região, mas que seja algo realmente integrado aí em todo o planeta. É pelos esforços nos conhecimentos e vivência das leis que os homens devem transformar sua morada em morada de luz. Eis aí o seu dever. Os benfeitores da eternidade estão atuando sobre a matéria. É a mediunidade se expressando em todas as modalidades de vida, na sutileza da própria vida. Quando todos reconhecerem esse fenômeno, serão mais bem aproveitados, como medianeiros a serviço de Jesus. Então olha que importante a gente também lembrar que isso está, quando todos, né, a maior parte da humanidade, às vezes eu fico pensando comigo, que essa infinidade de religiões, de doutrinas que existem hoje no planeta, se a gente olhar assim, cada região, cada país, né, cada continente, enfim, tem as suas particularidades. Mas será que tudo isso realmente não deveria se somar para o progresso da humanidade? Não é esse o intuito? Então esse comentário de Miramês aqui ajuda a gente a entender nesse sentido, né? Quando ele fala aqui sobre, voltando um pouquinho, né? Quando ele fala que muitos já se encontram encarnados, né? Realmente para que possam colocar essa fraternidade em prática, essa caridade de uma forma global, de uma forma geral, de uma forma universal. Parece para a gente ainda um pouco, nossa, será que é possível? Será que isso vai acontecer? Pessoal, eu sinto, eu percebo, eu quero muito chegar a um futuro aí vendo pontos que vai me levar a crer que isso está acontecendo. E a gente deve alimentar realmente essa ideia de assistência, essa ideia de espíritos missionários que estão aqui, que estão encarnando, já reencarnaram, né? Estão aqui a serviço. Estão aqui para realmente contribuir de uma forma que vai impulsionar não só eles como espíritos, mas como todos nós enquanto família humana. Então, olha o quanto Deus é misericordioso quando Ele permite que esses espíritos venham, passam pela experiência da matéria, que muitas vezes não é fácil, a gente sabe, né? Mas vem com aquele propósito, com aquela ideia, com aquele projeto para que seja colocado em prática, né? Para nos auxiliar, para nos ajudar. E aí, pessoal, eu acho que é isso, né? Do item 3, do capítulo 3, é isso que eu queria trazer. Tem um comentário aqui, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. O César colocou para nós: Emmanuel comenta no livro Consolador que os profetas do Cristo permanecem entre nós agindo na ciência, filosofia e nas artes. É verdade, né? E aqui, com esse texto, com esse estudo de hoje, a gente percebe que a mediunidade também é um veículo, é uma ferramenta para que essa ação aconteça também, né? Então, imaginem vocês, se esses espíritos que reencarnam com essas missões, eles estão sendo subsidiados por outros espíritos também elevados, né? Então, olha a importância da mediunidade aí para que todo o processo aconteça, para que seja realmente acompanhado, para que esses espíritos que já estão na matéria, assim como nós também, possamos perceber esse mundo espiritual, né? Que a gente possa entendê-lo como algo que está para nos ajudar, para nos auxiliar.
E a doutrina espírita, a codificação, está aí para nos direcionar o caminho, para que a gente não se perca, para que a gente não caminhe no escuro, né? Então, a mediunidade no escuro, vocês já pararam para pensar o quanto pode ser perigoso, pode ser difícil, pode acarretar outras situações, outros problemas, quando a mediunidade ela é tratada de uma forma, ela é deixada com muito desleixo, indisciplina. Então, cabe a nós também fazer a nossa parte, né? A gente tem que se lembrar disso. O Marcelo colocou para nós aqui: o afloramento da mediunidade é controlada pela espiritualidade maior. Então, cada espírito, né, vem com a sua tarefa, e claro, a gente sabe que a espiritualidade acompanha a todos nós, né? E esses que vêm com a tarefa mais específica, com maior renúncia, com maior necessidade de autoburilamento, de renovação moral, então realmente esses também têm esse acompanhamento para que eles possam, né, despertar isso, né, essa missão que eles vieram cumprir, e que eles possam vivenciá-la da melhor maneira, da maneira que for mais produtiva para todos, né? Pessoal, vamos avançar para o capítulo 4, a gente já está dentro do horário. O capítulo 4 ele vai chamar de a primeira crença, que na verdade ele já está analisando, ele vai comentar o item 4 já também do Livro dos Médiuns. Então, lá no capítulo 1 existem espíritos, no item 4, que é o que ele vai comentar aqui. Eu acredito que seja o 4 e o 5, porque o próximo capítulo que nós vamos falar na live do mês que vem já é o item 6. Então, aqui a gente vai considerar então o item 4 e 5. Tá bom? Vamos lá então, olha só. Ele vai chamar de a primeira crença. O que seria essa primeira crença, né? Então vamos descobrir aqui. A primeira crença nos nossos deveres para com a vida é crer em Deus. Olha só, a primeira crença para com os nossos deveres para toda a vida é crer em Deus. Então aqui, pessoal, logo nessa primeira frase eu achei interessante, porque Miramês vai fazer a gente pensar o seguinte, né? Vai incitar em nós essa reflexão. Crença como um dever. Será que todo mundo é obrigado a ter a crença é um dever de todos? Todos deveriam crer em alguma coisa? Todos deveriam crer em Deus? Todos deveriam crer em Jesus? Todos deveriam acreditar que existe uma espiritualidade superior que nos acompanha? Como seria isso? Então eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, né? Interessante. A primeira crença nos nossos deveres para com a vida é crer em Deus. Então aqui eu vejo também como o pilar principal, a crença em Deus. Eu acreditar realmente que existe um ser superior que criou tudo e que é todo misericórdia, que é toda bondade e que nos criou, né? E também nos dá a oportunidade da evolução e do crescimento, do progresso, né? Que é, claro, consoante com a sua lei de progresso. E aí ele segue aqui. E esta crença, né, se divide em inúmeras outras, para maior sustentação do nosso equilíbrio moral e espiritual, como seja, crer na existência do espírito e que ele sobrevive à chamada morte do corpo, passando a compreender a existência da reencarnação e crer na comunicação dos espíritos com os seres humanos. Deves observar que todos os seres no mundo encarnam e desencarnam, que todos se comunicam pelos processos que a vida lhes confiou. Responder negativamente a essas questões é ignorar a própria existência, é negar a si mesmo, não se importando com a vida que existe em tudo e em todos. E olha só a reflexão que ele vai trazer para nós. Se ainda te encontras em dúvida, faze uma apreciação sobre o que se passa no teu íntimo.
nos teus pensamentos, nas coisas que te cercam, e verás o que a razão te fala na tua intimidade. A incerteza que por vezes te invade pode ser imposta por variadas formas. Tem cuidado, por ser isso um vazio para o teu coração que busca a paz em harmonia com a paz de Deus. Então ele faz essa advertência, né? Sobre essa incerteza. Às vezes a gente duvida, né? Às vezes a gente não... Às vezes a gente acha que acredita e não acredita. Então ele faz essa observação. A incerteza que por vezes te invade pode ser imposta por variadas formas. Tem cuidado, por ser isso um vazio para o teu coração que busca a paz. Como a gente vai preencher o vazio, pessoal? Todos nós temos algum vazio dentro de nós. Todos nós trazemos algo que a gente, ao longo da vida, a gente tenta preencher, né? Alguns se dedicam ao trabalho, alguns se dedicam à família, alguns se dedicam ao estudo, alguns, né? E alguns se dedicam a várias tarefas ao mesmo tempo, enfim, né? Então, como preencher essa incerteza que às vezes a gente carrega dentro da gente, né? Esse questionamento ele é muito interessante. A Fran colocou para nós aqui: acredito que, além de crer, é importante viver o que Jesus sempre nos passou. Por isso que é importante, pessoal, a gente se lembrar das passagens evangélicas. A gente se lembrar, eu acho que a imagem dos filmes mostra, né, bem, até alguns são muito bem feitos, mostram para nós realmente aquelas passagens e a gente até se emociona muito, né? Então buscar essas imagens, principalmente durante a prece, as imagens das curas, as imagens de Jesus caminhando ali no meio daquele povo tão sofrido, com aquelas almas ainda tão atormentadas, com tantas dificuldades. Essa imagem de Jesus caminhando sobre as águas também, por que não? É uma imagem muito poderosa. Então todas essas lembranças, essas imagens que a gente vai criando, trazendo para nós, para a nossa tela mental, ela vai nos ajudar muito, nos auxilia muito, né? Ajuda a gente a equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, e claro, isso vai se refletindo nas nossas ações e no nosso dia a dia, né? E aí, continuando aqui o texto, ele vai questionar o seguinte, olha só o que ele vai dizer para nós no quarto parágrafo lá do capítulo 4. Todos os sinais de manifestações espíritas não passam de efeitos, para que possas sentir e crer na causa. Se já tens a certeza da existência de Deus, por que creres somente naquilo que nossos limitados sentidos físicos nos permite perceber? Boa pergunta. Então Miramês questiona a gente aqui. Se já tens a certeza da existência de Deus, por que creres somente naquilo que nossos limitados sentidos físicos nos permite perceber? Então, se a gente acredita em Deus, então por que a gente só centraliza naquilo que a gente está vendo? Os nossos olhos aqui da matéria, o nosso aparelho físico pode ver, pode tocar, pode se... É uma pergunta. Se ele é a luz maior da vida, como alguns homens podem duvidar, como alguns homens podem duvidar da sua capacidade de criar mais coisas ou seres espirituais dentro da analogia que corresponde à sua intimidade? Bastam as dúvidas que, por vezes, temos. Se ele é a sabedoria divina, não cabe ao homem, olha só, não cabe ao homem censurar o seu trabalho. Os seus efeitos estão completamente certos dentro da harmonia perfeita. E aí ele vai continuar aqui essa reflexão. Quanto mais passa o tempo na cronologia humana, mais a ciência se aproxima do espírito e mais o espírito se aproxima do homem. Para lhe falar mais de perto que ninguém morre e que a vida continua em todas as direções do existir. Somos todos congêneres perante a divindade. A presença da alma é para dizer da presença do Pai, tanto externa como internamente, usando o microfone do coração. Então o coração é essa ligação nossa, né? Realmente mais forte.
A sua voz ressoa permanentemente na cidade da nossa consciência, a nos revelar todas as leis que nos compete compreender para viver melhor. E aí, pessoal, quando ele falou sobre a consciência, eu me lembrei, né, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos: onde está escrito as leis de Deus? E aí os espíritos responderam a Kardec: na consciência. Então, olha só, está na nossa própria consciência. Então, quando ele fala aqui, né, a sua voz, né, a voz do Pai, a voz de Deus, ressoa permanentemente na cidade da nossa consciência, a nos revelar todas as leis que nos compete compreender para viver melhor. Então, olha só, voz que ressoa permanentemente na cidade da nossa consciência. E será que a gente escuta essa voz? Será que a gente percebe essa comunicação dessa voz que está permanentemente ali na nossa consciência, nos revelando as leis que nós precisamos cumprir, nós temos necessidade de aprender a cumprir para que a gente possa viver melhor? Enfim, somos todos médiuns de Deus, colhendo as mensagens da vida e transmitindo-as aos companheiros que nos cercam nos dois planos da vida. Nós que estamos no mundo dos espíritos, por incrível que pareça, aprendemos com os homens. Então, olha só, Miramês também trazendo a percepção de quem está no mundo espiritual, né? Aprendemos com os homens na dinâmica que nos envolve e pelo que falam, servindo de canais do alto. Tudo na vida é uma troca de valores, pelos processos mediúnicos no silêncio da vida. E aí ele traz mais uma reflexão também muito importante para a gente poder encerrar, né? Está quase no horário já. Ele vai dizer o seguinte: se admites a sobrevivência da alma, por que não acreditar que ela pode se comunicar? A razão nos diz que tudo se intercruza em trocas de experiências. As vidas sucessivas são lei natural em todos os mundos habitados, porque os homens que se comunicam entre si pelos processos abençoados da escrita, dos aparelhos de comunicação que levam, sem barreiras, o que desejam falar. Pensam que o espírito que tem maiores possibilidades não pode fazê-lo? Então a gente ainda há essa incredulidade, pessoal, infelizmente. É isso que Miramês está questionando aqui. Eu vou voltar um pouquinho, porque isso aqui é uma pergunta que ele está fazendo. Por que os homens que se comunicam entre si pelos processos abençoados da escrita, dos aparelhos de comunicação que levam sem barreiras o que desejam falar, pensam que o espírito que tem maiores possibilidades não pode fazê-lo? Então, ele está perguntando para aqueles que ainda duvidam da comunicabilidade dos espíritos. Por que negar uma realidade? Vocês lembram lá o nome do capítulo 1, Existem Espíritos? Então Kardec também traz essa reflexão daqueles que não acreditam, ou então põem em dúvida realmente a comunicabilidade dos espíritos. E é essa a reflexão que Miramês está fazendo aqui. Por que negar uma realidade? Qual a família no mundo que não registrou um fenômeno de comunicação dos espíritos? Todos nós temos alguma história, né, pessoal? Alguma história familiar. De alguém que já partiu, ou alguém que antes de partir falou alguma coisa, percebeu alguma coisa. Ou então um encontro que a gente possa ter tido por sonhos. Eu já tive essa experiência de um encontro com um familiar por sonho. Foi uma experiência que mexeu muito comigo. Então, qual a família no mundo que não registrou um fenômeno de comunicação dos espíritos? É uma pergunta. As comunicações se dão com seres encarnados de variadas formas, para que possam entender que o espírito continua vivo com as mesmas tendências e, por certo, amando mais os que ficaram. Então, voltando aqui esse finalzinho. As comunicações se dão com seres encarnados de variadas formas, para que possam entender que o espírito continua vivo,
com as mesmas tendências e, por certo, amando mais os que ficaram. E aí, para finalizar, o capítulo 4, Miramês vai dizer o seguinte: a doutrina dos espíritos, codificada pelo missionário Allan Kardec, veio como o consolador prometido pelo Cristo, para mostrar que os espíritos não estão longe dos homens, seus irmãos, e que podem aperfeiçoar essas comunicações, como mostram os livros mediúnicos. Analisa que verás a verdade. Olha, importante, pessoal, analisa que verás a verdade. Então vamos analisar, vamos questionar, vamos ler, vamos estudar, vamos perceber, vamos realmente aprofundar o nosso entendimento, que verás a verdade. Além do consolo dos benfeitores espirituais para a humanidade, eles despejam a instrução em todos os povos, mostrando que podem despertar para a vida maior e que o amor é a base da vida imortal. Então, voltando aqui um pouquinho, além, claro, desse consolo dos benfeitores espirituais, o quanto é importante, né, pessoal, as mensagens que nós recebemos no mundo espiritual, as mensagens dos mentores, as psicografias, trazendo reflexões, trazendo análises importantes. Além desse consolo que a gente recebe a cada mensagem que a gente pega, cada mensagem que a gente lê, eles despejam a instrução em todos os povos, mostrando, né, que podem despertar para a vida maior e que o amor é a base da vida imortal. Então, para a gente fechar esse estudo de hoje, essa frase, despertar para a vida maior e que o amor é a base da vida imortal. Olha o quanto isso é importante. Será que a mediunidade realmente não é para nos ajudar nesse despertamento para a vida maior e também entender que o amor é a base da vida imortal? E outro ponto também bonito aqui desse final, né? Eles despejam instrução em todos os povos, pessoal. Não é só a gente aqui no Brasil, não. A gente aqui em alguma região, não. É generalizado. É no planeta todo. Todos os povos, de alguma forma, recebem, claro, essas instruções, esse consolo. Alguns percebem, outros não, ou às vezes uns não sabem o nome, às vezes a doutrina espírita é uma bênção para nós porque nos ajuda a entender, traz os nomes, traz os conceitos, a gente vai construindo isso ao longo da nossa vida, ao longo do nosso estudo, ao longo da nossa prática mediúnica. Então aquele que antes, né, das casas espíritas fecharem, aqueles que estavam participando de desenvolvimento mediúnico, participando ali, estava realmente vendo a prática de algo que a gente estuda, que Kardec vai trazendo os conceitos, as outras obras, os outros textos, vai ajudando a gente a compreender. Então, olha o quanto é bonito isso. Além do consolo dos benfeitores espirituais para a humanidade, eles despejam a instrução em todos os povos, mostrando que podem despertar para a vida maior e que o amor é a base da vida imortal. Então, pessoal, a mediunidade é uma ferramenta que muito vai nos auxiliar nesse despertar para a vida maior, para a gente ter a consciência da existência do mundo espiritual, como nós nos relacionamos com o mundo espiritual e, claro, entender o principal ensinamento do Cristo, que é o amor. Amor como base da vida imortal. O amor aqui que nós vivenciamos aqui, aprendemos aqui, apesar das dores, apesar das provas, apesar de tantas tribulações, mas que nós vamos construindo como atributo imortal do nosso espírito, que nós vamos levar para as nossas próximas experiências. Muitos seres ainda não possuem inteiramente, muito desenvolvida essa capacidade, mas eles estão aqui para aprender. Nós também estamos aqui. Nós, em algum momento, falhamos na vivência desse ensinamento maior do Cristo, que é o amor.
E aí nós estamos aqui também para retificar, para aprender e entender ele como essa base da vida. O dia que nós entendermos a base da vida, pessoal, como sendo o amor que Jesus nos mostrou, nos ensinou, nós vamos avançar, nós vamos subir um degrau, nós vamos cada dia mais e cada vez mais alcançando um amor que hoje a gente não consegue definir, hoje a gente não consegue pontuar de uma forma realmente que vai contemplar a grandeza desse termo. Mas nós estamos aqui para vivenciá-lo na prática. Todo aquele que parte para o mundo espiritual, o amor é o que vai nos ligar. É o amor que vai realmente fazer essa ponte. E aí, quando a gente retornar ao mundo espiritual, nós vamos atravessar essa ponte e nós vamos encontrar do outro lado esses corações que nós tantos amamos, né? Tanto esses corações que nós temos essa ligação, que nós temos esse afeto com maior desenvoltura, com maior desenvolvimento dentro de nós. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, a mediunidade como essa ligação, como essa ferramenta tão importante para a gente poder compreender a existência da vida. Então, só da gente entender que a vida não acaba, pessoal, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Só da gente saber que não acaba, que aquele ente que partiu, que a gente ama tanto, eu não ando usando mais o verbo no passado, amava, a gente ama. Esses seres nos amam ainda. Eles estão vivos em outra dimensão. Então, a prece é o momento que a gente vai se ligar, que a gente vai pedir por eles. É o momento, eles também, quando já estiverem adaptados, entendido a sua real situação, estiverem bem, eles vão também enviar preces a nós. Nós recebemos essas preces, seja através de um pensamento, de uma lembrança, de um sonho. Então, olha o quanto isso é bonito, né? A gente entender a mediunidade também nesse nosso dia a dia. A mediunidade não é só quando eu vou ao centro espírita e lá acontece o fenômeno mediúnico, o trabalho mediúnico. Não, pessoal, a mediunidade está com a gente o tempo todo. Um pensamento, alguém que a gente lembra, algo que realmente a gente vai tendo condições de entender e de realmente ir se relacionando com o mundo espiritual. Quanto mais a gente tiver consciência, mais a gente vai realmente não tendo medo, que não é uma coisa para a gente ter medo, mas é uma coisa para a gente entender, buscar compreender, para que a gente possa também, claro, auxiliar quem está próximo da gente, que talvez não tenha nenhum conhecimento e que se assuste, tenha algum receio. E aí, se a gente puder ajudar, né, se a gente puder junto com aquela pessoa ali está passando por uma aflição e não entende, não sabe, e aí vocês podem ter certeza que no momento que a gente se dedica a auxiliar, a amparar aquela pessoa, espíritos bons, espíritos do bem, a espiritualidade superior nos acompanha para que a gente possa realmente prestar aquele auxílio, né? Isso é muito bonito da gente pensar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho nos comentários para a gente poder se preparar para a prece. A nossa amiga Micheline colocou para nós aqui: a codificação espírita nos propõe a reflexão e a busca a buscar no nosso íntimo as impressões no que há de divino em nós. Olha que bonito isso, né? Que a Micheline colocou para nós. Buscar no nosso íntimo as impressões do que há de divino. Por isso que a gente sempre usa os espíritos, né? Nos seus textos, nos seus relatos, sempre vai utilizar a palavra despertar. O que é esse despertar? É despertar em nós esses valores que Deus, nosso Pai, nos deu no momento que Ele nos criou. Então essas impressões no que há de divino em nós, né? A gente buscar isso. Então a reforma íntima nos auxilia muito, o estudo, né? Todas essas informações, todas essas reflexões e, claro, a nossa mudança, né? A nossa melhora. Porque não adianta a gente ficar só na teoria também, né? A gente tem que buscar a prática, buscar vivenciar o que a gente está aprendendo.
né? E algumas pessoas acham difícil, mas porque talvez fiquem pensando muito. Mas a gente estuda, a gente reflete, e aí nos momentos da vida, nas situações, a gente vai tentando aí refletir mais, ter mais cautela, mais ponderamento, para a gente poder agir de forma mais correta, ou pelo menos menos equivocada, né? O César colocou para nós aqui: Penny faz lembrar a advertência de Jesus: ainda tenho muito para dizer a vós, né? Então, ainda há muito, né, para ser dito. G. Molina, estudo lindíssimo hoje, obrigado, G. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Ivanete colocou para nós: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, e é o que realmente nos liga, né? Nos liga a Deus, nos liga a Jesus, nos liga a Mãe Santíssima, nos liga à espiritualidade, nos liga aos nossos entes que partiram, aos entes que ainda estão conosco aqui na caminhada terrena. Então, além de ser esse reflexo, é esse ponto que liga todos nós, como ele colocou aqui. O amor é a base da vida imortal. E quando a gente não ama, quando a gente se recusa a amar, pessoal, a gente está nadando contra a maré, né? A gente está indo contra, realmente, a lei de Deus, né? As leis divinas. O César colocou para nós aqui: o Espiritismo, deixa eu voltar um pouquinho. O César colocou para nós aqui: pergunta 382 do livro Consolador, né? Para quem não conhece, é o livro de Emmanuel, pelo Chico. Faz uma bela reflexão sobre a definição da mediunidade. Vale consultar. Olha a dica aí que o César deixou para nós. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá, César? 382, né? Eu vou conferir depois a sua dica. Muito obrigado. A Ivanete colocou: o Espiritismo naturalmente amplia os horizontes do ser, né? Então é isso que é realmente, eu acredito que seja a fé mesmo, né? A crença, a verdadeira crença, quando a gente consegue, de alguma forma, vislumbrar a frente. Porque se a fé, a crença, ela cega, ela tampa só aqui, ela tá incompleta em alguma coisa, né, pessoal? A fé, ela tem que ampliar a nossa visão. Ela não tem que nos obrigar a ver tudo que está lá na frente, mas ela tem que ampliar, ela tem que deixar ali, e aí, pouco a pouco, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com as nossas percepções, a gente vai enxergando ponto a ponto dessa linda paisagem do horizonte, né? Então, é um trabalho também de muita responsabilidade, e cada um vai alçando aí as suas compreensões, né? A Gemolina colocou para nós aqui: Edu, Dona Emília e seu Franco te mandaram um grande abraço. O Franco disse que vai começar a ler o livro Maria de Nazaré. Obrigado, um beijo, um abraço especial para a Dona Emília, para o senhor Franco, que está acompanhando a gente lá em São Miguel Arcanjo, né? No estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença, e que bom que vocês vão ler o Maria de Nazaré. Ele é lindo, né? Nós fizemos uma live no ano passado sobre ele. Então, é uma live que está lá no nosso canal no YouTube. Para quem não viu, quiser acompanhar, só buscar lá pelo nome, pelas playlists, viu? Vocês conseguem localizar. Pessoal, então, por hoje é isso. Nós conseguimos, então, cumprir os 3 capítulos. E o que eu queria deixar para vocês é realmente a dica que eu falei no começo, antes da gente fazer a prece, para sempre que eu for postar sobre a live, né, sobre esse estudo específico do Filosofia da Mediunidade, eu vou localizar para vocês quais são os itens que Miramês está comentando, para que vocês, antes da live, se puderem, lerem esses itens. Se tiver alguma dúvida, se quiserem fazer alguma observação, puxem ali no livro, escreve alguma coisa, e aí na live é o momento onde eu vou compartilhar com vocês o que está no Filosofia da Mediunidade. E aí a gente cruza as duas informações, né? Porque, na verdade, Miramês está comentando sobre o item do Livro dos Médiuns. E aí, como eu sei que a maioria de vocês tem o Livro dos Médiuns, então vocês façam a leitura. Nós não vamos fazer muitos itens numa mesma live, não, tá? Eu acho que 2 ou 3, eu acho que é o máximo. E aí a gente vai dando oportunidade também para a gente poder pensar junto, comentar, né? Vocês mandam os comentários aí, tão legal. As perguntas e os complementos vai ajudando a gente a compreender.
E aí, o outro estudo que a gente já vem fazendo desde o ano passado, que é o Livro dos Espíritos por Miramês, o estudo da coleção Filosofia Espírita, a gente continua naquela mesma dinâmica que a gente já está fazendo. A gente faz a leitura da pergunta, da resposta e as partes principais do comentário de Miramês. E esse aqui, o Filosofia da Mediunidade, eu vou tentar dar atenção para o texto inteiro, tá? Para ajudar a complementar a leitura que vocês já fizeram previamente, tá bom? Regina, obrigado pela presença, gratidão por esse estudo. César, obrigado, Edu, pela condução, gratidão a todos, obrigado. Michelino também, Sheila. Todos vocês que estão acompanhando aí, muito obrigado pela presença. Esse estudo de hoje foi um estudo que eu revi algumas vezes para tentar passar assim, de uma forma mais clara possível, mas lembre-se da leitura. Se ficou confuso, se ficou difícil, vocês podem me mandar direct que a gente conversa, ou então releiam os textos, leiam até o item 4, tá? Para quem não leu nada até agora, leia até o item 4, para na live do mês que vem, quando a gente retornar a esse estudo, nós vamos retornar do item 6. Tá bom? Então, quem não leu nada, lê até o item 6. 6 e 7? Deixa eu ver aqui. 6 e 7. E aí, na próxima live, a gente vai analisar o item 6 e 7. Combinado? Obrigado, Maria do Carmo, Tânia também. Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos tranquilizar o nosso pensamento. Vou tomar um pouquinho de água para tranquilizar minha voz, para a gente poder se preparar. Lembre-se, pessoal, no momento da prece é o momento que a gente vai pedir por aqueles que a gente quer ajudar, os nossos entes, nossos amigos, alguma situação específica. João também está aí, né? Alguma situação específica, vamos mentalizar neste momento para que a espiritualidade possa nos ajudar, nos auxiliar nas questões aí que nós temos maior necessidade. A Sheila colocou para nós aqui, gosto muito da explicação de Miramês. Eu também gosto muito, viu, Sheila? Por isso que nós estamos aí já desde o ano passado estudando as obras, as duas coleções principais, né? Tem outras coleções também. Esse livro Médiuns aqui, sempre deixo indicação para vocês, é um livro excelente. Eu já postei alguns trechos aí para vocês ao longo aí desses últimos anos. É um texto também muito bacana, ajuda muito, principalmente para quem quer aprofundar na mediunidade. E aí a gente vai complementando, né? Tudo isso que a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai complementando com os livros do Chico, né? Divaldo, Ivone, todos esses médiuns aí que realmente contribuem muito para o nosso entendimento do mundo espiritual, tá bom? Pessoal, vamos então nos preparar? Vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre Sublime. Nesse instante, meus irmãos, vamos visualizar um imenso campo onde ao horizonte nós vemos o pôr do sol e todos nós estamos caminhando rumo a esse sol que nos ilumina, esse sol que está se pondo com raios ainda vibrantes. Todos nós estamos caminhando na sua direção, visualizando a vegetação, as árvores, os animais. E essa é uma imagem que nos traz paz,
que nos traz aconchego, que nos traz a confiança da proteção espiritual que nos envolve nesse instante. Mestre Jesus, Mestre amigo, nesse instante te rogamos a tua proteção, a tua presença entre nós, nessa imensa caminhada da vida. Todos nós, Mestre, estamos caminhando em meio a dificuldades, a testes, provas, expiações, das quais os nossos espíritos ainda têm necessidade. Mas a nossa confiança, a nossa fé no seu amor e na sua misericórdia superam todas as dores. Caminhamos cientes de que estás ao nosso lado. Sabe de todas as nossas dificuldades, nossas necessidades, nossas dores. Tu sabes, Mestre, de todas as nossas renúncias. Tu sabes também, Mestre, de todas as nossas evoluções, dos nossos pequenos crescimentos diários, daquilo que já conseguimos abrir mão em benefício do outro, do próximo, do nosso irmão que caminha ao nosso lado. Te rogamos, Mestre, na noite de hoje, para que continue derramando sobre todos nós as bênçãos infinitas da saúde física, que os nossos aparelhos físicos, orgânicos, possam receber nesse instante uma limpeza fluídica, reajustando o funcionamento completo da nossa máquina orgânica. Te pedimos também, Mestre, o medicamento espiritual para as nossas almas. Te pedimos que possamos absorver nos nossos organismos todas essas bênçãos que vêm do alto. Que esses fluidos de amor e paz possam vibrar dentro dos nossos lares nesse instante, eliminando toda a energia densa, energia negativa, os miasmas. Acolhendo todo e qualquer irmão que esteja no ambiente, envolvendo-o em muita luz, em muita proteção, com as bênçãos do amor, sejam levados, guiados aos hospitais, aos abrigos e às colônias. Te agradecemos, Mestre, por esse resgate, por essa imensa luz que vibra em volta de nós nesse momento. Te pedimos também por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, vitimadas pela Covid-19 e por tantas outras enfermidades. Mestre, derrame bênçãos de cura sobre os nossos irmãos. Te pedimos do fundo das nossas almas que eles possam absorver em meio a tanta dor, a tanta luta, que eles possam absorver toda essa ajuda que está sendo direcionada nesse instante. Que o medicamento espiritual se some ao medicamento da matéria e traga o benefício da cura. Ampare, Mestre, os familiares que recentemente se despediram de seus entes amados. Que eles possam nutrir em seus corações a certeza da continuidade da vida,
do acolhimento de seus entes no mundo espiritual e da continuidade da caminhada de todos nós, no plano da matéria ou no plano do espírito. Confiantes estamos, Mestre, de que em tuas mãos todos eles estão seguros, todos eles serão cuidados, e nós aqui, certos do teu amparo, seguimos a nossa caminhada, te pedindo sempre para que caminhe junto conosco, mesmo que as nossas dificuldades se somem aos nossos erros ou às nossas fraquezas. Obrigado, Mestre, por essa luz imensa que liga a todos nós que estamos sintonizados nesse instante. Te agradecemos esse banquete de amor e luz, de paz, equilíbrio e saúde que todos nós recebemos na noite de hoje. Que possamos compartilhá-lo com os nossos familiares, com aqueles que residem no mesmo lar. Amanhã, nas nossas atividades, quando retornarmos aos nossos trabalhos, às nossas casas espíritas, a todos os meios sociais onde nós estamos inseridos, que possamos nos lembrar de Ti ao olhar para o outro, ao cuidar, ao falar e principalmente para não julgar. Te agradecemos, Mestre Senhor, pela Tua presença em nossos corações. Obrigado pelo estudo, pela oportunidade de mais uma vez juntos construir um pouco deste imenso conhecimento que Tu nos legastes. Que a Tua paz habite sempre os nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que Jesus nos abençoe, nos proteja, meus irmãos, muita luz, muita paz. Vamos nos lembrar das leituras, vamos nos lembrar das preces, vamos nos lembrar de tudo que está ao nosso alcance, que está ao nosso redor, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa avançar. Toda e qualquer dificuldade pode ser contornada com Jesus. Vamos nos lembrar disso. Espero que o estudo de hoje tenha chegado ao coração de vocês. Na semana que vem a gente vai retomar o estudo As Vozes do Céu, com mais uma análise de um dos textos de comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre 2 comunicações de São Luís na próxima live. Então, quem quiser acompanhar, quiser indicar, compartilhar com amigos, familiares, fiquem à vontade. Nossa página está aqui para todos nós e que a gente possa cada vez mais estar unidos nesse sentimento de paz, de busca de conhecimento, de estudo, e que Jesus possa sempre nos abençoar. Muito obrigado a todos vocês que estão aí, o César, a Michele, a Lenilda, a Sônia, a Carol, Ivanete, gratidão por esse estudo maravilhoso. Edu, muita luz para você. Obrigado, Ivanete. Tânia, João, Micheline, Eledir, Sheila, todos vocês que estão acompanhando aí, muito obrigado. Fabiano, Maria do Carmo, Caroline, Carol, todos vocês, muita luz, muita paz, meus irmãos. Que Jesus os abençoe essa semana. Barriguinha também está aí, muito obrigado pela presença, meu irmão. Muita alegria ter você aqui com a gente. Um abraço especial para vocês e até a nossa próxima live na próxima terça. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.